Senhores deputados, temos quórum para funcionar. Passamos à terceira parte da nossa agenda da parte da manhã, com a audição da senhora vice-provedora missionária da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, doutora Ana Vitória Azevedo, na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre a situação financeira da instituição e sobre o negócio da internacionalização dos jogos sociais. A nossa grelha para a audição tem naturalmente os 5 minutos de apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar requerente. Presumo que seja a senhora deputada Mariana Leitão que fará a apresentação do requerimento. Teremos uma intervenção inicial da doutora Ana Vitória Azevedo, a quem agradeço ter correspondido ao convite da Comissão para estar connosco. Depois teremos as intervenções, questões dos grupos parlamentares que farão as suas intervenções de forma decrescente, começando pelo grupo parlamentar do PSD, e depois, no fim, a nossa convidada, a doutora Ana Vitória Azevedo, responderá ao conjunto de intervenções que forem suscitadas. Pedindo, naturalmente, que, em função do adiantado da hora e procurando que tenhamos boa alimentação para o nosso plenário, que utilizemos de forma adequada os tempos que estão previstos na nossa grelha. E, sem mais, eu passava então a palavra à senhora deputada Mariana Leitão para a apresentação do requerimento. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Ana Vitória Azevedo, a quem agradeço a presença nesta comissão. Eu vou fazer um enquadramento não muito diferente daquele que já fiz, mas apenas para também contextualizar a doutora Ana Vitória Azevedo, que, no fundo, nós fizemos um requerimento que foi aprovado, que implica a audição de um conjunto de personalidades que estão ligadas e que tinham responsabilidades diretas na gestão da Santa Casa da Misericórdia, bem como do seu processo de internacionalização e também das respectivas tutelas que acompanharam este processo, a anterior e a atual. Há 3 elementos cruciais que nós pretendemos, para os quais pretendemos obter esclarecimentos no âmbito destas audições. Desde logo perceber em que é que consistiu este processo de internacionalização ao detalhe, considerando que ele correu francamente mal e os prejuízos estimados são, até ver, na ordem dos 50 milhões de euros, o facto de terem existido diversas contradições ao longo do tempo entre as várias pessoas responsáveis pela Santa Casa da Misericórdia, pelo processo de internacionalização e a própria tutela, e, inclusivamente, a Soutora, que na altura apresentou uma carta de renúncia, onde inclusivamente também fala em eventuais interferências políticas neste processo de internacionalização, algo que eu gostaria muitíssimo de ver desenvolvido, em que é que consistiram essas interferências políticas, em que é que se consubstanciaram, de que forma foram feitas e por quem. E qual é que foi a consequência prática disso. E, obviamente, há aqui uma preocupação com a própria situação financeira da Santa Casa da Misericórdia e que também há aqui a necessidade de preservar esta instituição, considerando também o papel social que desempenha na sociedade e que, obviamente, hoje em dia tem uma situação financeira, já aqui foi referido na audição anterior, que houve, obviamente, também um conjunto de situações que acabaram por ter impacto na saúde financeira da instituição, mas a verdade é que este processo de internacionalização tem um conjunto de consequências financeiras e um conjunto de passos até chegarmos ao dia de hoje, para os quais não há ainda grandes esclarecimentos e nem ainda foram dissipadas as dúvidas relativamente a estas contradições. A Soutora, na altura, era vogal da mesa entre janeiro de 2021 e maio de 2023, com o pelour da internacionalização. E, por isso,
pelo menos é esta a informação que está estabelecida, tendo depois sido promovida a vice-provedora em maio de 2023 até março de 2024. Foi também diretora da Dexlot, que é uma empresa que na altura fez parte do processo de internacionalização no Peru e por isso, de acordo com a informação que dispomos, há um conhecimento, ou deveria existir um conhecimento sobre todo este processo de internacionalização e nesse âmbito também, por isso também solicitarmos a sua presença nesta audição e depois também, obviamente, farei as perguntas mais em detalhe no momento posterior. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Então, seguindo a nossa grelha, a nossa convidada, a senhora doutora Ana Vitória Azevedo, fará a sua intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigado, doutora, tem a palavra. Muito bem, bom dia a todos, muito obrigada. Nós vamos seguindo ali o tempo, se quiser de vez em quando ir vendo o tempo que tem, é útil olhar ali para o cronómetro. Muito obrigado. Agradeço a intervenção da senhora deputada da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Eu vou procurar, através desta minha intervenção inicial, responder a algumas das perguntas que aqui vão sendo colocadas, sem prejuízo de, na sessão seguinte de perguntas, eu poder com mais detalhe também responder a essas e a outras perguntas que considerem necessárias. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, senhores deputados, agradeço o convite e a oportunidade para prestar todos os esclarecimentos relativos ao período de 3 anos em que exerci funções na administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, esperando com o meu testemunho contribuir para o esclarecimento e apuramento da verdade relativamente ao contexto complexo em que se encontra aquela instituição. No passado dia 28 de março, enviei o meu pedido de demissão à anterior Ministra do Trabalho, através de carta na qual procurei fazer um balanço do que foi a minha colaboração com a Santa Casa ao longo destes 3 anos, explicando de forma objetiva os factos que tive a oportunidade de testemunhar, bem como as decisões em que participei e, sobretudo, as decisões em que não participei. Balanço esse que importa igualmente fazer nesta sede, tendo em conta o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, solicitando a minha audição e as questões no mesmo levantadas. Entrei para a Santa Casa, para a administração da Santa Casa em 2021, na sequência do convite formulado pela anterior Ministra, interrompendo o meu mandato de Subdiretora-Geral da Administração da Justiça, para o qual fui nomeada em 2014 pela então Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, na sequência de concurso público e processo de seleção pela CRESAP. Encarei este novo desafio como mais uma etapa numa já longa carreira de funcionária pública, pois sou inspetora da carreira de Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, e, mais concretamente, como uma continuidade nas minhas funções de Direção Superior da Administração Pública Portuguesa, que, com sentido de missão e serviço público, integro desde 1997. Ao contrário do que nos últimos meses por várias vezes ouvi, fui nomeada e aceitei este cargo, não por ser amiga da anterior Ministra, doutora Ana Mendes Godinho, que sou efetivamente, ou militante do PS ou de qualquer outro partido político que não sou, mas sim, por força do meu currículo, por me parecer uma sequência lógica num percurso de forte compromisso com a causa pública e para dar o meu melhor ao serviço de uma missão tão nobre como é a da Santa Casa. Iniciei assim funções na Santa Casa em 15 de janeiro de 2021, tendo sido o último elemento a juntar-me a uma mesa já constituída desde 2017 pelo provedor Edmundo Martinho, vice-provedor João Pedro Correia, ambos responsáveis pelo pelouro do jogo nacional e internacional, e vogais Sérgio Sintra, Filipe Clute e Maria João Mendes. Ao longo deste período, o património foi o meu pelouro exclusivo, a minha principal área de responsabilidade, assumindo ainda diretamente outras áreas, como a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, a Unidade de Missão para Projetos Transversais e, mais recentemente, e já enquanto vice-provedora, a área dos recursos humanos. Foram estes os meus pelouros e só pelos mesmos exclusivamente me responsabilizo e devo prestar contas. Importante realçar, entre muitos outros, os seguintes resultados alcançados. Relativamente ao património, conseguimos crescimento de receitas com rendimentos de património de cerca de 7 para 9 milhões de euros entre 21 e 23, representando um crescimento de 26% em 2 anos. Captação de 15 milhões de investimento externo em PRR e FRU, que permitiu alavancar 17 empreitadas que se encontram neste momento em curso e que tinham sido canceladas por decisões anteriores. Aprovação do primeiro Regulamento Interno de Gestão do Património, com regras de transparência, designadamente através da obrigatoriedade da alienação do património por asta pública.
apoio à política pública de habitação acessível, tendo a Santa Casa disponibilizado 100 frações em parceria com o IRU no âmbito do programa Arrendar para Subarrendar, que dará à Santa Casa um rendimento de cerca de 1,6 milhões de euros. Na Escola Superior da Saúde de Alcoitão, implementámos um conjunto de medidas visando a modernização da escola e do seu ensino, a sua projeção nacional e internacional e a sua sustentabilidade financeira, como a reabilitação do edificado e do espaço envolvente, a criação de um quadro regulatório e estatutório adequado e promotor da estabilidade do corpo docente, a captação de 2,5 milhões de investimento no âmbito do Programa Impulso Adultos do PRR para o reforço da oferta formativa de formação pós-graduada na saúde, a criação de um centro académico e clínico em reabilitação em parceria com a Universidade Nova para permitir a integração da oferta formativa académica da escola com a investigação clínica na área da reabilitação. No âmbito das competências da unidade de missão para projetos transversais, inaugurámos o Centro Logístico, que permite uma poupança anual à Santa Casa de 1 milhão de euros por via da centralização do armazenamento e distribuição de todo o mobiliário, produtos de apoio e produtos de consumo dos vários equipamentos da instituição. Na área dos recursos humanos, que assumi apenas a partir de maio de 2023 e já como vice-provedora, foi possível, com a provedora Ana Jorge, em poucos meses, resolver um problema há muito adiado e finalmente celebrar um novo acordo de empresa. Esse acordo, que permitiu devolver a paz social à Santa Casa, foi acompanhado de um conjunto de medidas de contenção orçamental e de recursos humanos por mim promovidas, designadamente a redução do número de estruturas orgânicas e respectivos cargos dirigentes e a implementação da regra de redução de efetivos na Santa Casa, com a contratação de apenas um trabalhador por cada 2 que saiam da instituição, entre outras medidas que foram igualmente implementadas. Peço desculpa, estava a precisar de água. Obrigada. Orgulho-me do legado destes 3 anos no que diz respeito a estas diferentes áreas que, como disse, são as únicas da minha responsabilidade efetiva. Quanto às responsabilidades imputadas à minha pessoa e amplamente divulgadas na comunicação social sobre o projeto de internacionalização do jogo, aparentemente suportadas no despacho de delegação de competências, em que o ex-provedor me atribui o acompanhamento do mesmo, em estreita articulação com os administradores executivos responsáveis pelo Departamento de Jogos, que eram na altura o provedor Edmundo Martinho e vice-provedor João Pedro Correia, importa neste momento repor a verdade dos factos. Quando entrei na Santa Casa, em 15 de janeiro de 2021, o projeto de internacionalização do jogo já estava em curso desde 2019, tendo sido iniciado, aliás, foi confirmado pelo anterior provedor na audição, tendo sido iniciado com deslocações várias do então provedor Edmundo Martinho e vice-provedor João Pedro Correia a Londres para a realização de contactos com diversos parceiros internacionais e aos diversos mercados para onde pretendiam que a Santa Casa se internacionalizasse naquela área. Quando entrei na Santa Casa, em 15 de janeiro de 2021, a Santa Casa Global já tinha sido constituída em 9 de setembro de 2020, na sequência de despacho de autorização da então Ministra do Trabalho, de 9 de junho de 2020. Eu penso que há um lapso no requerimento da Iniciativa Liberal, porque fala em 2021. Quando entrei na Santa Casa, em 15 de janeiro de 2021, a aquisição pela Santa Casa Global de 26% do capital social da empresa Enigma já tinha sido efetuada em 20 de novembro de 2020, para a exploração da lotaria do Peru, por meio da empresa Nexlot, participada da Enigma. Quando entrei na Santa Casa, em 15 de janeiro de 2021, todo o planeamento relativamente ao processo de internacionalização do jogo já estava efetuado, designadamente os mercados onde se considerava investir, as empresas que se pretendiam constituir e os montantes necessários para tal. Assim, não presenciei nem participei no surgimento da ideia do projeto de internacionalização do jogo, no racional que lhe esteve subjacente, nem nos pressupostos que estiveram na base do montante de investimento de 50 milhões inscritos no Plano de Atividade e Orçamento da Santa Casa de 2020 para esse projeto. Porém, quando entrei na Santa Casa em 15 de janeiro de 2021, foi-me transmitido pelo provedor Edmundo Martinho, vice-provedor João Pedro Correia e demais elementos que integravam a mesa naquela data, Sérgio Sintra, Filipe Acluto e Maria João Mendes, que o projeto de internacionalização do jogo era fundamental para garantir a sustentabilidade financeira da instituição na próxima década, tendo em conta que as receitas dos jogos sociais estavam progressivamente a decair. Terá sido, aliás, esse o pressuposto da autorização dada pela Sra. Ministra em 9 de junho de 2020, relativamente à decisão de avançar com o projeto de internacionalização do jogo, ou seja, em data muito anterior à minha entrada na Santa Casa.
Ora, perante os factos que mencionei, seria no mínimo estranho que a responsabilidade por esse projeto passasse a ser minha, a última administradora a juntar-se à mesa da Santa Casa, que nada conhecia do processo e nenhuma experiência tinha na área. Toda a responsabilidade pela coordenação, acompanhamento e tomada de decisões relativamente a este projeto pertenciam exclusivamente ao provedor Edmundo Martinho e vice-provedor João Pedro Correia, que o faziam em articulação direta com os gerentes da Santa Casa Global, Francisco Pessoa e Costa e Ricardo Gonçalves, e com a representante da Sócia Única Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na Santa Casa Global, a vogal responsável pelo pelouro financeiro, Maria João Mendes. A minha intervenção relativamente a este projeto em 2021 e 2022 foi sempre limitada a uma lógica de mero acompanhamento materializado na participação das reuniões no mesmo, para as quais o provedor Edmundo Martinho me entendia chamar, ao conhecimento dos documentos que comigo e com os restantes membros da mesa entenderam partilhar e à participação nas deliberações tomadas em mesa, efetivamente. Tanto assim é que nunca aceitei integrar qualquer órgão da Santa Casa Global ou da Santa Casa Global Brasil, nem as propostas relativas à Santa Casa Global e à internacionalização do jogo foram por mim subscritas e levadas à mesa, designadamente os pedidos de suprimento e emissão de cartas de conforto que eram submetidos à decisão da mesa por proposta do ex-provedor Edmundo Martinho ou pela representante da Santa Casa da Misericórdia na Santa Casa Global, Maria João Mendes. De todo o modo, a generalidade das várias propostas que eram levadas à mesa a este propósito pareciam estar em consonância com os respectivos planos de investimento e eram instruídas com os pareceres favoráveis das direções jurídica e financeira. Peço muita desculpa, eu vou tentar acelerar. Contudo, fui sempre manifestando perante a mesa e junto da então Senhora Ministra, que aliás fez cessar antecipadamente o mandato do anterior provedor e determinou a constituição de uma nova mesa, dando início a um novo ciclo de gestão, as minhas dúvidas, reservas e divergências, não só quanto à estratégia relativa ao projeto de internacionalização do jogo, mas quanto a várias opções de gestão tomadas pela mesa anterior. Independentemente de, em abstrato, poder fazer sentido essa diversificação de fontes de receita, desde cedo se tornou patente para mim que os mecanismos de implementação de estratégia revelavam fragilidades, designadamente no Brasil, pelos riscos do próprio mercado, pela dificuldade na contratação de equipas de gestão que pudessem assegurar uma gestão local e eficaz e, sobretudo, pela escala de investimento dificilmente compatível com a complexa situação financeira da Santa Casa, que já se vivia na altura. Sendo que, todavia, não me era realisticamente possível pôr em causa e reverter um conjunto de decisões já consolidadas e que me antecederam, suportadas por deliberações de mesa e despachos da tutela, num momento de início de investimento num projeto referido como essencial para assegurar a sustentabilidade financeira da instituição a longo prazo e em que o respectivo retorno seria, de acordo com o provedor, necessariamente longo. Importa, obviamente, investigar até às últimas consequências, em sede própria, todos os factos e responsabilidades que envolveram o projeto de internacionalização do jogo e as lesões financeiras pelo mesmo provocadas. Contudo, não me parece rigoroso atribuir àquele projeto a responsabilidade única pela situação financeira que a Santa Casa enfrenta, pois que são múltiplos e complexos os fatores estruturais e conjunturais que contribuíram para o agravamento dessa situação e que importa contextualizar. A Santa Casa teve, ao longo dos últimos anos, a sua sustentabilidade financeira assegurada no essencial pelas receitas dos jogos sociais, o que permitiu que a instituição beneficiasse durante muitos anos de uma situação financeira desafogada, respondendo de forma geral a todos os desafios e solicitações enquadráveis no âmbito da sua atividade. Esta situação saudável do ponto de vista financeiro alterou-se de forma significativa nos últimos anos, por via de um duplo efeito estrutural: a quebra de receitas líquida dos jogos sociais, mesmo comparando com o período pré-pandemia, e, sobretudo, e é sabido, em consequência do crescimento do jogo online, e incremento da despesa como consequência do crescimento das necessidades assistenciais. Esse problema estrutural foi ainda agravado por um fator circunstancial decorrente da pandemia, não tendo, contudo, a Santa Casa beneficiado de qualquer alteração na fórmula de alocação de receita do jogo ou reforço de investimento, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, com o SNS. Apesar da almofada financeira existente e sem alteração das condições estruturais e das circunstâncias, a sustentabilidade financeira da Santa Casa estaria sempre a prazo comprometida, pois tem sido pedida à instituição uma resposta assistencial mais robusta, com uma redução de meios financeiros de suporte. A par deste problema estrutural, coexiste ainda um conjunto de problemas circunstanciais que concorreram para acelerar a degradação da situação financeira da Santa Casa
e terá sido isso que a senhora deputada da Iniciativa Liberal diz que eu refiro, que são opções políticas, nomeadamente os vários investimentos que a Santa Casa se viu obrigada a fazer ao longo de várias administrações, devo dizer. Fundação Ricardo Espírito Santo, Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, Clínica Oriental de Chelas, entre outros. Eu penso que muitos deles foram já abordados e explicados à exaustão aqui na audição do anterior do Sr. Provedor. Vários outros equipamentos sociais da Santa Casa tinham e têm déficits estruturais, contribuindo para este agravamento, o qual pode ser atestado pelos saldos de tesouraria negativos acumulados desde o início de 2019, num total de 176 milhões de euros, que reduziram o saldo de gerência de 217 milhões existente em 2019 para 41 milhões no final de 2022. É neste contexto que tenho assistido com perplexidade à atribuição do projeto de internacionalização da quase total responsabilidade pelo agravamento estrutural da situação da financeira da Santa Casa e à imputação caluniosa à minha pessoa da responsabilidade por uma iniciativa que não só me antecedeu, como cujo controle efetivo me era totalmente alheio. Em 30 de abril de 2023, o anterior provedor, Nuno Martinho, cessou funções por determinação da então Ministra do Trabalho, 6 meses antes do término do respectivo mandato. Na sequência da entrada em funções da nova mesa presidida pela provedora Ana Jorge, a senhora Ministra entendeu nomear-me vice-provedora da Santa Casa em 1 de maio de 2023, dando lugar a um novo ciclo de gestão. Acredito que a minha recondução e nomeação como vice-provedora, tantas vezes questionada no espaço político-mediático, resultou de uma avaliação positiva do meu trabalho nos pelouros sob a minha responsabilidade exclusiva, que acompanhava diretamente e com autonomia, bem como do reconhecimento da forma transparente e leal, como sempre partilhei com a então Ministra e com todos os membros da mesa e com o Sr. Provedor, inclusive, as minhas preocupações com a dinâmica e evolução da Santa Casa. Sendo certo que a Sra. Ministra não acompanhava o dia-a-dia da instituição, nem tinha, nem poderia ter o conhecimento detalhado dos respectivos processos, cujo andamento, de acordo com o entendimento do anterior provedor, se enquadrava no âmbito da autonomia de gestão da instituição. Na sequência da entrada em funções da nova mesa da Santa Casa, foi por despacho da anterior Ministra e, em consequência, por deliberação da nova mesa, terminada a abertura de um processo de auditoria forense ao projeto de internacionalização do jogo, a qual a auditoria se iniciou em agosto de 2023. Face à vontade da mesa em remeter o teor do primeiro memorando intercalar enviado pela BDO em 8 de setembro de 2023, com apenas 5 páginas de informação precária ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, bem como aos meios de comunicação social, manifestei por escrito, junto dos demais membros da mesa, o seguinte: sou, obviamente, por dever profissional e por convicção pessoal, totalmente favorável a que se leve a investigação e a auditoria em curso até às últimas consequências. Contudo, a divulgação externa e participação às autoridades competentes de tal relatório preliminar parece-me extemporânea, dada a natureza provisória dos factos apurados, devendo aguardar-se pela conclusão das diligências investigatórias em curso e pelo apuramento das conclusões definitivas, até porque não tinha à data sido exercido o contraditório, uma regra básica e fundamental no procedimento de qualquer auditoria. Para além de procedimentalmente me parecer incorreta por extemporaneidade, julgo que tal decisão, acompanhada de nota à imprensa, é também, do ponto de vista da forma e da substância, contrária aos interesses da Santa Casa, na medida em que dará visibilidade pública a factos ainda não definitivos, afetando o bom nome da instituição e podendo contribuir para o agravamento da sua situação financeira. Não foi esta a opção da mesa foi, efetivamente, divulgar um relatório preliminar de 5 páginas e enviá-lo para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Em face desta e de outras posições da mesa, ou de alguns dos seus membros, entendi não me rever neste novo ciclo de gestão da Santa Casa e, na sequência da tomada de posse do novo Governo e da nova Ministra, entendi que devia pôr termo ao meu mandato de vice-provedora. É também minha profunda convicção que, sendo este um lugar de confiança profissional e pessoal, deverá o novo membro do Governo, com a tutela da área da Segurança Social, ter total liberdade para decidir quem, no seu critério, melhor preenche o perfil para o exercício do cargo de membro da mesa da Santa Casa, incluindo o de vice-provedora, sem que esteja constrangido com a ocupação do mesmo por decisão de tutela anterior. Saio de consciência tranquila e com a plena convicção de que coloquei todo o meu conhecimento, experiência e energia ao serviço da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, dos seus dirigentes, trabalhadores e utentes, e que nas minhas áreas de responsabilidade espero ter deixado a instituição melhor do que a encontrei. Muito obrigada e estou ao vosso dispor para qualquer questão ou esclarecimento. Muito obrigado, Sra. Doutora.
bem, com a devida, naturalmente, tolerância que todos entendemos dar, não cumprindo a grelha, mas que me pareceu pertinente. Não, doutora, muito bem, agradecendo a sua intervenção inicial, começaria então pelo Grupo Parlamentar do PSD, dizendo que são 5 minutos, Sr. Deputado. Para o Sr. Deputado João Antunes Santos, por favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Ana Vitória Azevedo, os meus cumprimentos e também do Grupo Parlamentar do PSD. Em boa hora, esta Comissão decidiu solicitar a comparência da doutora Ana Vitória e dos demais elementos relacionados com esta temática da Santa Casa, porque, certamente para o PSD e certamente para todo o país, é importante que haja transparência naquilo que foram os últimos anos de gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em primeiro lugar, pela importância que esta instituição tem para os seus cerca de 6.000 trabalhadores, mas também, sobretudo, pela relevância inquestionável que tem na sua missão social, que presta 365 dias por ano, 24 horas por dia. E, obviamente, para o PSD, o mais importante é garantir que a Santa Casa esteja a cumprir bem a sua missão e seja capaz de honrar os seus mais de 5 séculos de história, capacitando-se para mais anos, mais décadas e, quiçá, até mais séculos de existência. Posto isto, a doutora Ana Vitória Azevedo, na sua intervenção inicial, que agradeço, já respondeu a algumas das questões que eu tinha aqui para lhe colocar e, portanto, vou abreviar. A quando da tomada de posse da provedora missionária, a doutora Ana Jorge, no seu discurso de tomada de posse, da doutora Ana Jorge, esta disse, passo a citar: "É esse trabalho de reestruturação da organização que, em conjunto com os meus parceiros de mesa e todos os colaboradores da instituição, teremos de realizar." Pergunto-lhe, doutora Ana Vitória, se com a entrada da doutora Ana... Pergunto-lhe só se com a entrada da doutora Ana Jorge e desta nova mesa, da qual a doutora fazia parte anteriormente como vogal e depois passou então, com a doutora Ana Jorge, passou a ser vice-provedora, só nesta altura é que se concluiu que era necessário uma reestruturação ou um plano de reestruturação. E se, no mandato da doutora Ana Jorge, ou seja, no mandato em que a doutora foi vice-provedora, teve conhecimento da existência, ou do início, pelo menos, de algum plano de reestruturação. Se a resposta for negativa, pergunto-lhe se um ano não foi suficiente para iniciar esse eventual ou esse necessário plano de reestruturação. Pergunto-lhe também, e uma vez que disse que tinha a responsabilidade pela parte imobiliária da Santa Casa, se tem conhecimento que nos exercícios de 2021 e 2022 o património imobiliário tenha sido sobrevalorizado para que dessa forma se pudessem afetar os resultados dos respectivos períodos, de acordo com uma aplicação incorreta do critério do justo valor contabilístico, o que, no caso, dá uma variação de, em 2021, em vez do resultado ter sido negativo em 20 milhões, teria sido 49 milhões, e em 22, em vez de ter sido positivo de 11 milhões, teria sido 35 milhões, isto de acordo com o relatório preliminar financeiro da Santa Casa. Pergunto-lhe se teve conhecimento disto, se teve intervenção direta nisto e se a resposta for positiva, o porquê de terem adotado esta prática e se o objetivo foi efetivamente influenciar o resultado final destes 2 exercícios da Santa Casa. Pergunto-lhe também, enquanto vice-provedora, e aqui de acordo com o organograma da Santa Casa de maio de 2023, a doutora tinha aqui a tutela, já disse na sua intervenção inicial, da Direção dos Recursos Humanos. Pergunto-lhe que medidas estruturais neste seu exercício tomou neste âmbito. Já falou da questão do acordo de empresa, que eu tomei boa nota, mas pergunto-lhe que mais medidas estruturais tomou para resolver ou para otimizar esta questão tão importante dos recursos humanos da Santa Casa e reforços estruturais para não nos perdermos aqui nas medidas do cotidiano. Também relativamente agora à sua... Eu sei que estou a ser um bocadinho rápido, mas é pela questão do tempo. Relativamente à sua... Mas eu acredito que para apontar as perguntas não seja fácil. Relativamente à questão da sua demissão, já aqui explicou alguns dos fundamentos. Pergunto-lhe diretamente se deixou de acreditar nas capacidades de gestão da mesa, nomeadamente da sua provedora, a doutora Ana Jorge, e pergunto-lhe também se se incompatibilizou com a sua provedora ou com alguns membros da mesa. Disse também, e há aqui, peço desculpa, mas há aqui uma divergência com aquilo que foi dito pelo Sr. ex-provedor Edmundo Martinho hoje de manhã, disse também que não tinha participado em algumas, não precisei se foi questões ou decisões, não sei qual é que foi a palavra que utilizou, do mandato do Dr. Edmundo Martinho. O Dr. Edmundo Martinho de manhã disse que todas as decisões tinham sido tomadas por unanimidade. Eu não sei se ele utilizou também o termo unanimidade, mas passou a ideia que tinha sido tudo tomado por unanimidade com os seus colegas da mesa. Pergunto-lhe se, efetivamente, a doutora Ana Vitória divergiu em algumas votações, votando contra, abstendo-se, ou se fez consignar alguma divergência em sede de declaração de voto, em ata, das respectivas reuniões da mesa, e se sim, em que matérias é que divergiu e porquê. Ou se efetivamente houve essa divergência, isso
parece-nos um bocado estranho para o Dr. Edmundo Martinho não ter havido divergência nenhuma e a doutora dizer que houve algumas divergências. Era importante perceber isso, até porque parece-nos aqui, desculpe que faça este reparo, que a doutora, e se calhar bem, já nos disse aqui que divergiu, em certa medida, de algumas políticas ou de algumas decisões da anterior mesa em que o provedor era a doutora Edmundo Martinho e também divergiu da atual mesa em que a provedora era a doutora Ana Jorge. Não estou a fazer nenhum tipo de consideração, estou só a fazer o que me parece ser uma conclusão e, como eu disse, porventura a doutora é que estará bem e os outros mal, mas permita-me que faça este reparo. Também o porquê do timing desta demissão, ou seja, após as eleições legislativas, e pergunto-lhe se não tivessem existido eleições ou se o Partido Socialista continuasse a governar, se a doutora tomava na mesma esta decisão de se demitir. Para terminar, tinha aqui várias perguntas, mas já percebi que o tempo já foi ultrapassado. Pergunto-lhe uma coisa de forma muito direta, porque mais cedo ou mais tarde vão-lhe colocar esta questão, e permita-me que eu lhe faça já esta questão, que é: a doutora iniciou funções na Santa Casa em 2021 e até maio de 2023 foi também diretora da Next Lot, isto segundo a Comunicação Social, a empresa do Peru que explorava a lotaria Torito de Ouro. A Santa Casa Global também estabeleceu operações no Peru. Já foi confirmado aqui hoje de manhã pelo Sr. ex-provedor Edmundo Martinho. Pergunto-lhe, de forma muito direta, se, na sua opinião, não poderá ter havido aqui um eventual conflito de interesses entre a doutora Ana Vitória, diretora da Lotaria do Peru, e a doutora Ana Vitória, administradora da Santa Casa, com investimentos na área do jogo também no Peru. E mesmo para terminar, na sua carta de demissão, que foi supostamente divulgada pela Comunicação Social, refere que acusou os elementos, isto é o que diz a Comunicação Social, acusou os elementos da mesa, agora cessantes, deslealdade, desresponsabilização e de não procurar o caminho da verdade. Pergunto-lhe o porquê da deslealdade, o porquê da desresponsabilização e o porquê de não procurar o caminho da verdade. Muito obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo... Não, Sr. Deputado Miguel Cabrita, primeiro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Vitória Azevedo, agradecer a presença e a exposição inicial. Aliás, expôs já muitas das suas razões, da sua visão que tem sobre a situação da Santa Casa e a sua evolução. E, em nome do PS, eu gostaria de lhe colocar algumas questões adicionais para clarificar alguns aspectos. Bem, em primeiro lugar, e apenas porque é uma questão de atualidade, apesar de ter pedido exoneração de funções em março último, creio estar abrangida por este peculiar despacho exarado pelo atual Governo, ameaçar a mesa de crime de abandono de funções, caso cumprissem a determinação da mesma tutela, feita 2 dias antes, de exoneração com efeitos imediatos. E, portanto, gostaria apenas de ter a sua perspectiva sobre se é uma situação que considera normal, regular, como é que está a ser vivida na instituição e fora dela esta situação e que consequências tem para a Santa Casa internamente, na imagem pública e também para a gestão da própria instituição, porque, na verdade, nós não falamos apenas de um episódio caricato, um pouco, desculpem a expressão, trapalhão, de apresentar, em que, ao invés de se apresentar uma solução tempestiva para uma situação que foi criada pela tutela, existe depois a pessoas que, entretanto, foram sujeitas a pressões, foram destratadas na praça pública, objeto, aliás, de uma espécie de saneamento, que agora fiquem sob ameaça em gestão corrente. E, portanto, gostaria de ter a sua perspectiva, que consequências adicionais é que este processo pode trazer. Mas, acima de tudo, queria ter essa perspectiva com a legitimidade acrescida que tem, porque, estando demissionária, portanto, ninguém a pode acusar a si de estar aqui preocupada com questões políticas ou agarrada a algum tipo de lugar ou com outro tipo de questão, antes pelo contrário, e, portanto, creio que é uma observadora privilegiada deste processo. Mas, acima de tudo, e por ser esse também o objeto da audição, eu gostaria de recuar no tempo e gostaria de aproveitar, até no seguimento da intervenção que nos trouxe, para clarificar um pouco qual é que foi o nível de acompanhamento que teve sobre o processo de internacionalização, uma vez que tem sido veiculado que teria responsabilidades nessa matéria, e penso que foi esse, aliás, como foi aqui dito, o pressuposto para ter sido chamada pela Iniciativa Liberal, mas, na verdade, se bem se percebe, quer de declarações anteriores, quer hoje da sua intervenção, por um lado, não estava na Santa Casa quando foi feito o estudo e o arranque do processo de internacionalização, e, por outro lado, apesar de formalmente haver um despacho que lhe atribuía o pelouro da internacionalização, pelo que se percebe, não teria um nível de acompanhamento e de envolvimento direto muito forte nesse processo, além, naturalmente, da sua condição de membro da mesa, e, se bem percebo da sua intervenção,
a questão do Peru em particular, se pudesse aclarar um pouco estes aspectos, porque penso que são relevantes para o que estamos aqui a tratar. Por outro lado, e independentemente das suas responsabilidades na área da internacionalização, houve pelouros em que assumidamente teve diretamente responsabilidade, aliás, referiu-os aqui e detalhou alguns aspectos, são pelouros muito importantes para a Santa Casa e nos quais a situação da Santa Casa não podia deixar de se refletir. Áreas como o património ou os recursos humanos mais recentemente. E, portanto, por essa razão, não poderiam também ser pelouros que ficassem de fora do esforço de reequilíbrio da Santa Casa, ou de reestruturação, que é uma expressão agora muito em voga nos últimos tempos sobre este processo. E, portanto, eu gostaria de perceber um pouco melhor como é que esses pelouros têm sido chamados a contribuir para este esforço de melhoria da situação da Santa Casa, que, independentemente das perspectivas que possamos ter sobre o trabalho de diferentes provedorias, de diferentes mesas, penso que tem sido sempre, inequivocamente, o propósito, este esforço de melhoria e de reequilíbrio da Santa Casa. E, portanto, em concreto, eu gostaria que pudesse deixar-nos um testemunho do trabalho que estava agora a desenvolver no âmbito de áreas como o património ou os recursos humanos e como é que eles poderiam concorrer para este reequilíbrio. Sei que no património houve questões que foram, e foram dessas aqui referidas, questões que foram colocadas sobre o método de avaliação do património nos relatórios e contas, e eu gostaria que me confirmasse se essa questão só foi colocada pelo atual ROC muito recentemente e esta questão nunca tinha sido levantada anteriormente. Queria perguntar-lhe também se houve mudanças na metodologia que foi sendo utilizada ou se, pelo contrário, as alterações de avaliação decorreram da evolução das próprias circunstâncias da avaliação do património imobiliário e, portanto, como é que essa questão foi levantada e, entretanto, que correção é que foi feita para espelhar a opinião do atual ROC nas contas. Por outro lado, a questão dos recursos humanos, porque é uma área em que o esforço de reequilíbrio, de reestruturação era bem visível. Desde logo, como referiu, com a eliminação de dezenas de desfias na estrutura da instituição. Sendo que é também importante clarificar que a instituição tem muitos equipamentos e valências diferentes e, portanto, o número de desfias, que parece grande, na verdade, corresponde também à missão da Santa Casa, mas ainda assim terá sido possível eliminar algumas dezenas de desfias. Eu gostaria que me quantificasse, se fosse possível, quer o número de desfias eliminadas, quer a poupança, e já agora também a regra de 2 saídas, uma entrada, que já está em funcionamento. Como é que isto se quantificará de impacto nos próximos anos? Eu concluirei, Sr. Presidente. Como é que isto se quantificará em termos de impacto, quer de recursos humanos, quer financeiro, nos próximos anos? E, por outro lado, e mesmo para concluir, gostaria que pudesse trazer aqui alguma perspectiva sobre a questão do acordo de empresa, que entrou em vigor no início do ano. É o primeiro acordo de empresa em muitos anos e creio que para uma entidade como a Santa Casa, com as dificuldades e problemas que tem, com a exposição pública também que tem, é muito importante que internamente haja paz social e haja capacidade de envolver os trabalhadores neste caminho e, portanto, gostaria de saber até que ponto é que este acordo de empresa corresponde a essa materialização e os resultados que ele pretende também atingir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, passava a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer à doutora Ana Vitória Azevedo estar aqui presente para responder às nossas questões. Fazia só aqui um enquadramento. A indicação que temos é que a doutora Ana Azevedo teve como vogal desde 2021 até 2023 e depois, a partir de 2023, como vice-provedora da mesa. As minhas questões são bastante objetivas. A primeira, eu acho que já deu aqui uma ideia, mas eu gostava que respondesse concretamente, é quais foram os motivos que levaram ao seu pedido de demissão do cargo de vice-provedora, quais foram as discordâncias com a mesa e quando é que elas surgiram. Também tínhamos indicação, já disse aqui que não era bem assim, que tinha formalmente, pelo menos, a pasta de internacionalização. Sendo que formalmente tinha, mas não a tinha na realidade, quem era a pessoa que tinha essa pasta de internacionalização de forma objetiva, ou seja, de forma, na prática, quem é que tinha essa pasta. Que depois também nos torna aqui um pouco confuso, já foi aqui perguntado, mas eu acho que de forma equívoca, que foi diretora da Nextlot, que tinha a lotaria do Peru, mas eu penso que foi na qualidade de vogal, porque a Nextlot tinha a lotaria do Peru no âmbito da Santa Casa Global. Estou correto? Se não tiver, corrija-me. E logo não fazia sentido haver aqui alguma incompatibilidade, porque
seria nesse intuito. E nesse intuito, a minha questão também seria, tendo esse cargo de diretora da Nextlot, se a lotaria do Peru, pelo menos no período em que foi diretora, se era um negócio rentável ou não para a Santa Casa Global. Agora, a questão que vou colocar a seguir, coloco na mesma, visto que tinha o pelouro, ou seja, e formalmente tinha esse pelouro, gostava de saber se tinha conhecimento dos negócios levados a cabo para a Santa Casa Global, em que mercados, qual o grau de conhecimento que tinha, nomeadamente os montantes envolvidos e o potencial de perda, o ganho para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Eu parti desse princípio, já percebi aqui que uma das razões da sua admissão seria a internacionalização. Eu gostava de saber se teve a percepção que este negócio de internacionalização ia dar problemas, quando é que teve, se teve, quando é que teve e que medidas tomou quando teve esse conhecimento. E já agora também se tinha noção de, tendo esta pasta de internacionalização, qual seria o potencial investimento versus receita que este negócio podia ter. Já foi falado aqui, por si, que era amiga da ex-ministra Ana Mendes Godinho, e eu gostava de perguntar se alguma vez, ou com o seu conhecimento, até mesmo de forma informal, partindo do princípio que teve algum conhecimento que o negócio de internacionalização ia correr mal, se foi informada a ministra desse mesmo potencial problema. Outra questão ainda, já disse aqui, quando entrou o programa de internacionalização estava em andamento. Eu gostava de saber se tinha o conhecimento de quem fez esse plano de internacionalização e depois quem estava com, já perguntei, mas reforço, estava com esse conhecimento. Ainda outra questão, o ex-provedor Edmundo Martins esteve aqui hoje e disse, salvo algum lapso meu, que o descalabro na internacionalização se deveu ao desinvestimento que ocorreu após ele sair da Santa Casa Misericórdia. Eu gostava de saber se concorda com esta visão ou não. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e pela forma bastante eficaz com que usou o seu tempo, bastante parcimonioso. Eu então passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também à doutora Ana Vitória Azevedo pelas explicações iniciais que nos deu. Eu continuo com algumas questões que agora aproveito para pedir o seu esclarecimento. Segundo a informação que obtivemos, era diretora da empresa Nextlot, presumo que confirme esta informação, e, portanto, perguntamos como é que vai para a diretora da Nextlot, em que âmbito, considerando que disse que não tinha qualquer intervenção nem qualquer associação ao processo de internacionalização, se era apenas como mera representante da Santa Casa da Misericórdia ou com alguma associação a este processo de internacionalização no Peru, neste caso em concreto. Entre 2021, a data que diz em janeiro de 2021, e a data em que pede a sua saída, pergunto-lhe se viu, recebeu, encaminhou alguma informação detalhada sobre o processo de internacionalização à tutela. Isto considerando que era vice-provedora, era anteriormente vogal da mesa e, portanto, nesse âmbito, viu documentação ser remetida à tutela, se inclusivamente o fez diretamente. Portanto, qual o ponto de situação das prestações de contas da mesa da Santa Casa da Misericórdia sobre o processo de internacionalização à tutela? Entre 2021 e a sua saída, alertou em algum momento a senhora Ministra sobre as suas reservas relativas a este processo de internacionalização, além das menções que faz na sua carta de demissão. Há um conjunto de contradições entre o ex-provedor Edmundo Martinho e a ex-ministra Ana Mendes Godinho. Tem alguma evidência sobre estas prestações de contas que o ex-provedor diz ter feito e que a ex-ministra diz não ter recebido? Várias delas foram já referidas hoje na audição, que foi dado conhecimento ao longo de todo o processo, em vários momentos, se teve conhecimento dessas diligências que estariam a ser efetuadas,
mais uma vez, era vogal da mesa, essas decisões passavam pela mesa, eventualmente seria a mesa também a exigir, por exemplo, no caso das prestações suplementares de 18 milhões e no caso da carta conforto para um empréstimo de 9,2 milhões, que foi uma decisão aprovada já estando na direção na mesa da Santa Casa da Misericórdia, decisões que foram tomadas pela mesa, se, na altura em que as tomaram, havia alguma evidência de que elas estavam devidamente autorizadas pela tutela. Porque estamos a falar de movimentos concretos e específicos no âmbito do processo de internacionalização. Por isso, pergunto-lhe como é que decorreu este processo de obtenção de autorizações para estes movimentos e quais as evidências de que eles foram dados. Nomeadamente, prestações suplementares à Santa Casa Global e a carta conforto para a contração do empréstimo de 9,2 milhões de euros. Em que momento estes movimentos que eu referi agora mesmo foram registados no relatório de contas da Santa Casa da Misericórdia? É dito pelo ex-provedor Edmundo Martinho que foi feito um e-mail com um documento anexo em junho de 2021, portanto, já estando a Soutora na mesa. Foi enviado este e-mail com o ponto de situação do processo. Teve conhecimento do conteúdo deste e-mail? Tem conhecimento de que tenha sido dada alguma resposta por parte da tutela na altura? Foi do conhecimento da mesa ou não o envio deste ponto de situação, o seu conteúdo e eventuais respostas? Nesse mesmo e-mail é referido o início do processo de due diligence para a aquisição da MCE, a empresa no Brasil, por 14,5 milhões de euros. Alguma vez a Soutora teve acesso aos resultados dessa due diligence ou a qualquer outra no contexto do processo de internacionalização? Verificou ou pelo menos passou por seu conhecimento que tenha sido dado conhecimento à tutela dessas due diligence que supostamente foram efetuadas na altura e em concreto esta efetuada à MCE? O anterior provedor, ou o ex-provedor Edmundo Martinho, informou que presumiu que posteriores investimentos ao despacho da ex-ministra, que autoriza a constituição da Santa Casa Global, estavam, de alguma forma, dispensados de aprovação tácita e individual, já que tinham sido enviados os estatutos desta sociedade à tutela e todos os movimentos refletidos nos planos de atividade e orçamento que estavam por si só também sujeitos à aprovação da tutela. E que, nesses planos de atividade e orçamento, estavam expressos os montantes e destino desses montantes. Considera que, desta forma, o pedido de autorização exigido pelos estatutos à tutela estava efetivado ou não? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Então, passaria para o Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Doutora Ana Vitória Azevedo. Voltou a insistir nos múltiplos e complexos fatores estruturais e conjunturais que explicam o desequilíbrio financeiro da Santa Casa. Desequilíbrio esse que não pode ser atribuído apenas, na sua opinião, e penso que isso também é razoável dizer, à internacionalização. Em todo caso, os projetos de internacionalização revelaram-se desastrosos. E queria perguntar que balanço é que faz dessas opções relativamente à internacionalização, se esteve sempre em desacordo com o ex-provedor Edmundo Martinho ou se esteve de acordo com alguns destes investimentos, e qual é a sua responsabilidade relativamente à estratégia de internacionalização. Se não tem responsabilidade nenhuma, se tem alguma responsabilidade, com que investimentos é que concordou, com que investimentos é que discordou e que balanço é que faz, mesmo que tenha concordado e apoiado algumas destas decisões, que balanço é que faz, tendo em conta os seus resultados. Em segundo lugar, muito concretamente sobre os NFTs, que é um produto financeiro absurdo, que não tem qualquer sentido. É muito estranho que a Santa Casa
se comporte alimentando bolhas financeiras deste tipo. E, portanto, pergunto-lhe concretamente sobre este investimento, porque o senhor ex-provedor alegou basicamente que havia uma febre dos NFTs, das criptomoedas. Tenho dificuldade em compreender como é que a Santa Casa alinha nessa febre em vez de a combater. Não me parece que uma instituição como a Santa Casa deva promover este tipo de produtos, mas queria perguntar-lhe qual é o balanço que faz também relativamente a esta aposta falhada nos NFTs. Em terceiro lugar, a senhora ministra, atual ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, fez ontem acusações muito graves, dizendo que a provedora e os gestores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, presumo que as acusações da senhora ministra também a tivessem como alvo, porque ela disse que, a senhora ministra disse que se tinham beneficiado a si próprios, tendo aumentado os ordenados dos gestores e não tendo feito nada para resolver os problemas. E a senhora ministra, aliás, também acusou a Santa Casa de ter aumentado as despesas com o pessoal. Ora, tanto quanto eu sei, o acordo de empresa que foi feito previa o aumento de despesas com o pessoal e quero dizer, eu sou a favor do aumento das despesas com o pessoal se for para fazer justiça aos trabalhadores, para integrar trabalhadoras que estavam falsos recibos verdes, como era o caso das assistentes, das ajudantes familiares, e entre outras situações, que foram aqui amplamente discutidas neste Parlamento, e gostava de saber se a senhora Ministra atual é contra que se faça justiça aos trabalhadores, porque ontem disse que era contra o aumento das despesas com o pessoal. Gostava de saber se... nós teremos a oportunidade de ouvir a senhora Ministra, mas eu quero saber o que é que a senhora doutora Ana Vitória Azevedo... Posso falar? Obrigado. O que é que a senhora doutora Ana Vitória Azevedo pensa sobre isto? Se concorda com estas afirmações da Ministra e como é que as classifica, estas afirmações? O que a senhora Ministra disse é que era contra o aumento de despesas com o pessoal, acusando-os de terem feito esse aumento de despesas com o pessoal, e falo deste tema porque a senhora doutora falou aqui do orgulho que sentia de ter celebrado o acordo de empresa, portanto gostava que, se bem percebi, não é? E, portanto gostava que comentasse a opinião da senhora Ministra sobre o acordo de empresa que foi celebrado também por si e como é que classifica as declarações da senhora Ministra relativamente ao facto de se terem beneficiado a si próprios. Foi isso que foi dito. Creio que são afirmações bastante graves, gostava de saber a sua opinião sobre elas. E, finalmente, o Dr. Pedro Santana Lopes ontem sugeriu que o barulho em torno da Santa Casa corresponderia a interesses económicos particulares de privados que querem abocanhar os jogos sociais. Foi isto que ontem foi dito. Sugerindo o Dr. Pedro Santana Lopes que os partidos que estão a criar barulho em torno da Santa Casa estão, no fundo, a ser agentes de interesses privados que querem acabar com o monopólio dos jogos sociais da Santa Casa e beneficiar da privatização desses jogos. O ex-provedor Edmundo Martinho, há poucos minutos nesta audição, corroborou essa tese. Corroborou essa tese. Posso? Obrigado. Claro. O senhor ex-provedor Edmundo Martinho, corroborou essa tese também. Ou seja, corroborou a tese de acordo com a qual há um interesse oculto por trás do atual debate público, que é o interesse de privados nos jogos da Santa Casa. Queria lhe perguntar se, tal como o Dr. Pedro Santana Lopes e tal como o ex-provedor Edmundo Martinho, também a doutora Ana Vitória Azevedo considera que existe esse interesse oculto por trás das atuais polémicas e debate público em torno da Santa Casa. Muito obrigado, senhor deputado. E agora daria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Ana Vitória Azevedo, agradecendo desde logo a exposição inicial e aproveitando para pedir ao Sr. Presidente que diligencie no sentido... Estava a dizer que aproveitava os cumprimentos à senhora vice-presidente, vice-provedora, referindo-me à exposição inicial que fez, foi de uma grande utilidade e aproveitava a oportunidade de estar no uso da palavra para pedir ao Sr. Presidente que diligencie no sentido de ser recolhido esse documento distribuído por esta Comissão.
Doutora Ana Vitória Azevedo, portanto, entrou, já nos disse, na mesa da Santa Casa em janeiro de 2021, e a pergunta que gostaria de fazer-lhe é: que conhecimento é que, à época, tinha dos projetos de internacionalização, uma vez que este processo estava em marcha? Aliás, já era, suponho que razoavelmente conhecido, e, portanto, quando entrou, que conhecimento é que tinha e que avaliação fazia desse processo? Que papel e que intervenções concretas teve em relação a esse processo? Porque, não obstante ter afirmado que nunca aceitou integrar nenhum dos órgãos sociais da Santa Casa Global, certamente que o conheceu, participou em decisões, e gostaria concretamente de saber em quais. E que avaliações foi fazendo ao longo do mandato relativamente a este processo, e de que formas é que exteriorizou ou de alguma maneira transmitiu as suas opiniões, designadamente em sede de reuniões da mesa. Bom, eu gostaria de passar a um outro tema que já aqui foi abordado e que afloramos na audição anterior, e que tem a ver com os cenários de privatização ou mesmo de liberalização da exploração dos jogos sociais. E perguntar-lhe concretamente em que medida é que isto constitui uma ameaça, desde logo para a própria Santa Casa, que é detentora em nome do Estado desta concessão, e se concorda com uma eventual liberalização. Que desafios concretos é que um processo desta natureza representaria para a Santa Casa, e se sim ou não a própria instituição deveria adotar uma estratégia de resposta a essa eventualidade? Mas gostaria também de voltar um pouco a um dos aspectos que me parece ser o cerne da questão, que é o próprio modelo de abertura à iniciativa privada do jogo eletrónico e do modelo de encaminhamento das respectivas receitas, isto é, no qual a Santa Casa está excluída de benefício de verbas. E pergunto-lhe se o Governo, na sua opinião, deveria alterar o regime jurídico do jogo eletrónico no sentido de alocar à Santa Casa de determinadas verbas. Relativamente aos investimentos noutras instituições, nomeadamente o Hospital da Cruz Vermelha, etc., gostaria que nos explicasse um pouco a gênese e as razões destas intervenções, desta e das outras. Que avaliação de riscos é que foi feita e qual é a avaliação que faz desses riscos, e que efeitos ou impactos negativos teve nas finanças da Santa Casa? E, finalmente, um tema que lhe é caro, a questão das relações laborais. Eu gostaria que nos caracterizasse qual era a situação laboral da Santa Casa à data em que entrou na mesa, como é que decorreram as negociações e, enfim, a outorga do acordo de empresa, qual é o balanço que faz desse processo, e como é que caracteriza a situação atual em termos laborais, em termos de instrumentação, de regulamentação coletiva de trabalho próprio, e se melhorou ou não, ou contribuiu, melhor dizendo, para melhorar as condições dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Procuraremos diligenciar, perguntando naturalmente à nossa convidada se depois nos poderia enviar a sua intervenção inicial. E, na ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE, aquilo que temos então é que a nossa convidada, a doutora Ana Vitória Azevedo, terá 30 minutos para poder responder ao conjunto de questões com a mesma parcimónia da mesa. Senhora doutora, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados.
Agradeço as questões colocadas relativamente à minha intervenção inicial. Ela é um bocadinho resultante da carta de demissão que já apresentei. Não sei se os senhores deputados têm essa carta, mas também poderei distribuir. Tive que concentrá-la um bocadinho para poder tentar cumprir, que não cumpri efetivamente, mas para poder tentar cumprir aqui o tempo de 10 minutos inicial que me era dado. Mas poderei distribuir os dois documentos sem problema nenhum, sim. Então, relativamente ao Sr. Deputado João Antunes Santos, do PSD, a quem agradeço de facto as perguntas colocadas, devo dizer que, relativamente ao plano de reestruturação que diz que deveria existir, ou que a Sra. Ministra diz que deveria existir e não existia, efetivamente, não existia um plano estruturado de reestruturação da Santa Casa no sentido, se calhar no sentido em que a Sra. Ministra o quereria, não sei, porque eu não conversei com a Sra. Ministra e não sei quais eram as suas intenções. Nem haveria, face à situação financeira da Santa Casa e à necessidade urgente de implementação de medidas várias portanto, no ano de 2023, e à situação caótica que se vivia, designadamente no Brasil, por causa da questão da internacionalização do jogo, não havia efetivamente tempo para agilizar um plano mais robusto, que implicasse repensar ou pensar com detalhe a questão da sustentabilidade financeira da Santa Casa, que acho que deve ser feito no futuro. Mas existiram, e foram até por mim listadas, um conjunto de medidas de sustentabilidade financeira para 2023 e para 2024. No fundo, umas medidas urgentes, de ataque imediato, que permitissem conter um bocadinho a urgência da regularização das contas que eram necessárias naquela data. Eu posso lê-las. Medidas com impacto no orçamento de 2023. Adenda ao protocolo ICE para acerto de contas relativamente ao período Covid, que foi efetivamente implementado, porque, na verdade, estes 34 milhões de euros tiveram impacto no ano de 2023, mas foi no orçamento de 2020 que saiu essa despesa para o Covid, não é? E, portanto, no limite e no rigor das contas, eu não sou contabilista, mas provavelmente esse valor até teria de ser imputado ao orçamento de 2020, que foi de onde saiu essa despesa toda e muito significativa para apoio às medidas de Covid. E a Santa Casa foi a primeira, eu não estava lá, mas sei que a Santa Casa, sei e vi refletido nas contas, que a Santa Casa foi a primeira na linha da frente de apoio à questão do Covid. Depois, outras medidas de aumento de receitas já com impacto foi a questão do arrendamento das sem-frações no âmbito do programa Arrendar para Subarrendar, de parceria com o IFRU, que tinha um impacto financeiro de cerca de 2 milhões de euros, em que não foi totalmente pago no ano de 2023, penso eu, e, portanto, que o IRU atrasou-se um bocadinho a pagar e, portanto, acabou por se refletir nas contas de 2024. Medidas de redução, isto com impacto em 2023. Medidas de redução de despesa, redução de gastos com pessoal, redução de 15% no número de cargos dirigentes. Portanto, na verdade, e aqui respondo já à outra pergunta colocada, quantos cargos dirigentes e qual o valor? Na verdade, houve uma redução de 40 cargos dirigentes com um valor de 1 milhão de euros. Foi esta a redução efetiva de cargos dirigentes ou equiparados, porque havia muitas comissões de serviço, de coordenadores, enfim, de algumas chefias que não tinham... Quando eu cheguei à Santa Casa havia muitos dirigentes, muitas chefias que não tinham equipa, que eram chefes deles próprios. E, portanto, isso terminou e cessaram 40 comissões de serviço de dirigentes e equiparados num valor de 1 milhão de euros. Suspensão do programa de formação para dirigentes, que foi feita efetivamente e que dá um valor de cerca de 50 mil euros,
Proibição de contratação a termo para substituições temporárias, que foi feita, num valor de cerca de 250 mil euros. Suspensão do programa de apoio financeiro para formação por iniciativa do trabalhador, num valor de cerca de 100 mil euros. Adiar a celebração do acordo de empresa para janeiro de 2024, que dava um valor de 4 milhões, acabou por não ser totalmente adiada, porque nós partimos, não é? O acordo de empresa ficou partido em 2. Fizemos um primeiro aumento de 52 euros por trabalhador e esse teve impacto logo em dezembro de 2023 e depois fizemos a aplicação do restante acordo de empresa para 2024. Mas o acordo de empresa era efetivamente essencial. Congelamento da atribuição de novas isenções de horário de trabalho, um valor de 250 mil euros, redução na aquisição de bens e serviços, limpeza, segurança, refeições, deslocações, etc., num valor de 6 milhões de euros que foi feita, corte na atribuição de subsídios, apoios e patrocínios, 1,1 milhões de euros, cancelamento de investimento de capital, algumas empreitadas, aquelas que não eram financiadas por PRR e pela linha IFRU e software informático, no valor também de 6 milhões, cancelamentos de investimentos financeiros em participadas, designadamente na Santa Casa Global, que cancelámos Brasília e em que foi cancelado, ou foram paulatinamente feitos cancelamentos relativamente ao Rio de Janeiro e penso que a São Paulo. Hospital da Cruz Vermelha também, ou seja, deu-se continuidade à decisão que já vinha da anterior administração de venda do hospital. E outras medidas mais de natureza procedimental, como registro de cabimentos e compromissos, que não tem propriamente um impacto, mas é essencial para a questão da regularização dos processos financeiros, a realização da auditoria forense, a autorização de pedidos de licença sem remuneração condicionada à ausência de necessidades de substituição direta ou indireta, porque o que acontecia na Santa Casa recorrentemente era que as pessoas iam de licença sem retribuição e depois a Santa Casa era obrigada a fazer substituições temporárias, ou seja, a fomentar o trabalho precário e, portanto, isto foi uma das medidas também que tomei no meu ploro e deixou de acontecer. A aprovação de dotações, mapas de pessoal para cada departamento de serviço e gabinete da Santa Casa é um trabalho que está em curso. Revisão do processo de recrutamento com constituição de júris e definição de requisitos e critérios claros e transparentes de recrutamento, também está em curso. Implementação de um sistema eletrónico de registro de assiduidades, que também está em curso. Centralização de recursos humanos em lógica de serviços partilhados internos. E isto eram as medidas, o rol de medidas que teriam impacto no ano de 2023. Medidas com impacto no orçamento de 2024. Aumento de receita de venda dos jogos sociais, com o novo jogo Eurodreams, e, portanto, um aumento estimado, não é? Depois, só com a venda efetiva é que se confirma ou não se essas estimativas acontecerão. Renegociação do protocolo com o ISE para pagamento de aumento de responsabilidades da Santa Casa na área social, com um impacto financeiro de cerca de 8 milhões de euros, foi feito. Eu acho que até é superior a 8 milhões de euros, este valor acho que foi bastante superior, mas depois a senhora Provedora poderá confirmar com mais detalhe, porque, entretanto, eu também já sei há um mês da Santa Casa e há informação que pode ser relevante, atualizada, que eu não tenho. Renegociação do acordo de cooperação da Santa Casa com o Centro de Alcoitão e com a ARS LVT e Ministério da Saúde para o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e para o Hospital Ortopédico de Santana, no valor de cerca de 5 milhões de euros, também foi conseguido pela doutora Ana Jorge. Porquê? Porque o Centro de Alcoitão tinha um déficit de 9 milhões de euros, bem como o Hospital Ortopédico de Santana, porque o Ministério da Saúde pagava-nos até um determinado montante, só, independentemente do número de atos que efetivamente a Santa Casa praticava. E, portanto, havia aqui um diferencial brutal, em que a Santa Casa continuava a praticar atos e não o deixava de o fazer, porque a Santa Casa tem uma missão assistencialista e, portanto, não pode negar a prestação de assistência médica a quem a procura, como é óbvio, mas, de facto, isso tinha impacto nas contas, porque não era devidamente compensado pelo Ministério da Saúde. E, portanto, a doutora Ana Jorge conseguiu esse acordo. Celebração de acordos com o SNS para prestação de serviços de atribuição de médico de família para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Penso que já há um protocolo destes com um centro de saúde que nós temos em Telheiras e a doutora Ana Jorge ia estender este protocolo a outras unidades de saúde locais que a Santa Casa tem. E arrendamento das frações do edifício Sousa Martins, que é um edifício que está a finalizar
eu penso que finaliza agora em junho deste ano. É uma obra bastante grande da Santa Casa, que nos vai dar 30 e tal frações, e em que vamos ter um rendimento de mais 1 milhão de euros ano, associado aos tais 1,8 milhões do IRU e a todo o outro exercício de reabilitação que estamos a fazer do património para, efetivamente, para rendimento. Medidas de redução de despesa com impacto no orçamento de 2024. Redução de gastos com o pessoal. Continuação da redução do número de cargos dirigentes, no valor de 1,5 milhões de euros. Suspensão do programa de formação para dirigentes, continuar. Portanto, muitas das medidas que eu referi em 2023 têm impacto também em 2024, porque vão continuar a ser aplicadas. A proibição de contratação a termo para substituições temporárias, 230 mil euros, suspensão do apoio financeiro. Estas todas eu já referi, designadamente um corte na aquisição de bens e serviços que estava para 2023 no valor de 6 milhões e previsto para 2024 no valor de 5 milhões. Também corte na atribuição de subsídios, apoios e patrocínios. E depois há efetivamente um aumento de despesas com pessoal, através da celebração do novo acordo de empresa, e já falo do acordo de empresa. Revisão de todos os complementos remuneratórios, isenção do horário de trabalho, subsídios de prevenção, etc. E criação de um programa de saídas através de revogação de contrato por mútuo acordo que se revela economicamente sustentável para a Santa Casa. Não houve, de facto, este acordo, ou seja, não foi montado propriamente um acordo de saída, mas até porque isso implicava também disponibilidade financeira da própria Santa Casa para pagar as indemnizações, que poderiam ser além daquilo que a própria lei determinava, mas o que foi feito, e foi feita sempre uma avaliação, portanto, acho que cerca de 5 pessoas rescindiram por mútuo acordo o seu contrato com a Santa Casa, era sempre feita a avaliação, ou seja, nós oferecíamos só o mínimo que a lei determinava, que o Código de Trabalho determinava, e era feita uma avaliação de acordo com o que se pagava a indemnização e depois, a médio prazo, aquilo que se poupava com a saída dessa pessoa da Santa Casa. E, portanto, cerca de meia dúzia de rescisões foram efetivamente feitas. Obrigada. Relativamente ao acordo de empresa, eu se calhar aqui respondo a vários senhores deputados que me colocaram. Está bem? Se por acaso eu falhar em alguma resposta, digam-me, por favor. O acordo de empresa era de facto um instrumento coletivo de trabalho que era urgente fazer aprovar na Santa Casa, porque era impensável que os trabalhadores tivessem tanto tempo, portanto, o último era, penso que 2017, e desde essa data não tinha existido, de facto, um aumento, não tinham existido progressões, nem tinha existido uma atualização de salários na Santa Casa, sendo que, por força de medidas promovidas pelo Governo, designadamente o aumento do salário mínimo, a Santa Casa tinha as suas carreiras mais baixas com as suas carreiras mais baixas, não, as suas carreiras de auxiliares e depois técnicos administrativos, no fundo, completamente esmagadas, porque por força do aumento do salário mínimo e porque no acordo de empresa nós não tínhamos acompanhado o aumento subsequente dos níveis acima dos que tinham o aumento do salário mínimo. E, portanto, era fundamental para a paz social da Santa Casa celebrar esse acordo de empresa. Aliás, ele já vinha pré-negociado pela administração anterior e foi perfeitamente pacífico, foi assinado pelas duas centrais sindicais, fez um esforço, e eu sou testemunha desse esforço, porque, de facto, aqui, de acordo com o conjunto de medidas que vos expliquei aqui, para não onerar o aumento que resultava, portanto, para não onerar o orçamento, tanto com o aumento que resultava da aplicação do acordo de empresa, foram feitas estas medidas de redução de despesa, inclusive de redução de efetivos, para poder compensar, ou seja, é melhor ter menos pessoas, não é? Mas, se calhar, as que temos,
ganharem mais, e foi esse exercício que foi efetivamente feito. Não era compreensível para os trabalhadores da Santa Casa não ter aumentos, sobretudo, com o que se falava na instituição, de que eram canalizados milhões e milhões de investimento para outros projetos que, até à data, não tinham dado retorno. E, portanto, foi perfeitamente justo. Houve, sim, um aumento, não foi tanto como poderia ter sido, exatamente pelo esforço que foi feito de cortes relativamente à parte dos recursos humanos, mas se é esse aumento que a senhora Ministra agora critica, eu acho que isso é um aumento bom, sou corresponsável pelo mesmo e vou responder por ele, se assim for necessário. Aliás, estou aqui a responder, mas também responderei junto da senhora Ministra, se a mesma me chamar para o efeito. Portanto, relativamente à reestruturação e ao acordo de empresa, eu penso que, acho que disse tudo. Relativamente à sobrevalorização do património, é um tema que foi um dos temas que me fez efetivamente ser da Santa Casa, porque é um tema que eu nem tenho maneira de explicar. Vamos lá ver. Maneira de explicar do ponto de vista da falta de profissionalismo, capacidade, erros técnicos com que foi abordado. Desde 2014, e até foi o Dr. Santana Lopes que se determinou, eu não estava na Santa Casa, que o património da Santa Casa, o seu património de investimento, não está incluído o património da atividade, que também é muito, devia ser valorizado para efeitos de justo valor e reflexão nas respectivas contas da Santa Casa, o que me parece fazer todo sentido. E assim foi feito, sempre por empresas avaliadoras independentes, que eram selecionadas através de concursos públicos, no âmbito do Código da Contratação Pública, e que aplicavam as suas metodologias de forma completamente independente. A Santa Casa não tinha qualquer interferência nessas metodologias e, portanto, davam, efetivamente, o justo valor do património. Esse justo valor, que não é o valor de mercado, mas é o equivalente ao valor de mercado. Ora, como é óbvio, esse justo valor foi subindo paulatinamente desde 2014 e subiu exponencialmente entre 2021, 2022 e 2023. Eu acho que isto não é surpresa para ninguém. Vêm estes senhores auditores contratados, novos, para fazer esta auditoria às contas e também para auditar as contas da Santa Casa, e vem dizer que as metodologias que foram aplicadas foram erradas, porque se equacionaram em rendimentos futuros, porque as rendas que deviam ser aplicadas eram as rendas efetivas e não as rendas potenciais, porque o método de valorização devia ser o método comparativo e não devia ser o método de desconto dos fluxos de caixa. Desculpem, eu agora estou a ser puramente técnica, mas foi exatamente assim que as coisas se passaram. Ou seja, deita abaixo o justo valor apurado em 2021 e 2022, que é fundamental para a Santa Casa. Porquê? E porquê que é fundamental para a Santa Casa? Porque, não obstante relativamente a cada alienação, por exemplo, ou do nosso património, nós fazermos sempre duas avaliações externas, o que eu propus aprovar e aprovei no Regulamento de Gestão de Património, é que quando há uma avaliação, quando o justo valor tem menos de 6 meses, ou seja, quando nós temos, imagina o justo valor é dezembro de 2023, não é? E agora queremos alienar em fevereiro ou março de 2024 e em vez de estarmos a fazer duas avaliações, que são extremamente caras, fazemos uma e aproveitamos o justo valor de 2023 que tem menos de 6 meses. Ora, se nós subavaliarmos esse justo valor, sobretudo com regras que não foram as regras utilizadas pelos avaliadores, que são independentes e certificados pela CMVM, nós estamos, obviamente, a desvalorizar o património da Santa Casa. Portanto, esta auditoria destes senhores Roques
do meu ponto de vista, mas isto agora já é uma questão entre os avaliadores e entre os auditores. Mas eles, de repente, em 2023, eu não assinei as contas de 2023, porque eles em 2023 deitaram fora toda a avaliação feita pelos avaliadores e eles próprios puseram-se a avaliar o património da Santa Casa, que é uma coisa que eu acho inacreditável, não é? Sem terem sequer, é o mesmo que dizer a um médico ortopedista, não é? Olha, agora trate-me aqui da minha conjuntivite ou opere-me ao coração. E, portanto, eu nem tenho palavras para explicar a leviandade, a falta de profissionalismo, os erros técnicos que me parece que foram cometidos por estes auditores. Ainda assim, quem contratou, posso já responder, quem contratou foi a Santa Casa da Misericórdia, através do seu departamento financeiro e da pessoa que tutelava esse mesmo departamento. Mas, como eu não sou nem auditora, nem avaliadora, o que é que fiz? Primeiro estudei a fundo o problema e depois o que propus à mesa, e assim foi feito, inclusive pela a senhora provedora Ana Jorge, expus a situação toda desde 2014, disse que todas as empresas que tinham, de facto, feito a avaliação, efetivamente, que não tinham sequer sido questionadas pelo auditor, vamos lá ver, se 2014 se faz assim, mas por que razão agora é que vamos fazer tudo ao contrário, não é? E expus a posição de um lado, expus a posição do outro. Há, inclusive, pareceres dos avaliadores que dizem que isto é um erro crasso, porque os auditores diziam que nós não estávamos a cumprir a norma financeira e de relato contabilístico 11. E os avaliadores diziam que nós estávamos a cumprir. E este parecer comprova que nós estávamos a cumprir. Pronto. Mas ainda assim, como eu não sou uma coisa nem outra, peguei em tudo e enviei para o Tribunal de Contas, pedindo esclarecimentos ao Tribunal de Contas. Quem é que tem razão? Se são os avaliadores, se são os auditores. E até agora estamos à espera. E, mais uma vez, não esperando pela resposta do Tribunal de Contas, a mesa da Santa Casa entendeu espetar tudo cá fora, nos planos de atividades ou relatórios ou não sei o quê, dando uma imagem de que a Santa Casa sobrevalorizou o seu património para inflacionar contas, que eu não sei de onde é que eles foram tirar isto, mas parece-me... Pois, mas está no Conselho de Auditoria, mas o Conselho de Auditoria diz que nós sobrevalorizamos. Pois, mas o Conselho de Auditoria também não faz avaliações, e, portanto, o que o Conselho de Auditoria devia ter feito era, ok, então vamos esperar pelo que o Tribunal de Contas vem dizer. Não é? Penso eu, não sei. É a minha opinião sobre este assunto. Por isso, o Tribunal de Contas dirá, e se o Tribunal de Contas dizer assim, não, os avaliadores estão totalmente errados, porque o método é um método comparativo e não é um método de desconto de fluxos de caixa. Pronto, tem razão, vai-se rever tudo. Agora, quando eu tenho os avaliadores que são certificados pela CMVM e que, de facto, têm documentos vários sobre a compatibilidade da sua avaliação com a norma financeira e de relato contabilístico 11, quer dizer, depois tem os auditores que dizem que não, portanto, há uma entidade que pode resolver esta questão, que é o Tribunal de Contas, e foi isso que eu fiz, foi mandar para lá para esclarecimento dessas dúvidas. Desculpem lá, posso tirar o casaco? Deixei que isto não faz parte do processo de intervenção, deixar a temperatura mais... Desculpa, eu não sei se já... Se eu cheguei, por favor, digam-me o que eu tenho que parar. Ainda tem 8 minutos mais. Timing de admissão. Eu, por princípio, eu tenho este princípio. Estes lugares, e vamos lá ver, o lugar da Santa Casa Misericórdia não é um lugar de concurso. Não é um lugar onde eu estava, por exemplo, como subdiretora-geral da Administração da Justiça, para o qual fui nomeada, como já disse, pela ex-ministra Paula Teixeira da Cruz, na sequência de um concurso da CRESAP, ao qual me candidatei e fui selecionada. Na sequência, já estar na Direção-Geral de Serviços de Justiça, penso eu que também teve a ver, fui chefe de divisão, diretora de serviços de gabinete jurídico, tinha responsabilidade pela área do registro criminal e, portanto, fui efetivamente selecionada. Isso seria uma coisa. A Santa Casa é uma situação diferente. É uma casa
que tem uma responsabilidade imensa em todas as áreas, saúde, educação, ação social, cultura, património, como vimos, ainda que não seja do ponto de vista... O património, eu acho que é importante dizer aqui uma coisa, mais dirigida ao Sr. Deputado. O património na Santa Casa não tem a Santa Casa, relativamente ao seu património, não tem uma missão assistencialista, não tem essa obrigação. A Santa Casa, relativamente ao seu património, tem uma missão de rentabilização do mesmo, para que esse património rentabilizado constitua mais uma fonte de receita da Santa Casa. Ainda assim, nós conseguimos compatibilizar essa função de rentabilidade do seu património com a missão de apoio às políticas de renda acessível que o Governo estava a implementar através do protocolo que fizemos com o IRU no âmbito do programa Arrendar para Subarrendar. A Santa Casa mantém o seu rendimento a preços de mercado e disponibiliza o IRU. Sem frações hoje em Lisboa é imenso. É imenso. Sem frações para que o IRU, e muitas mais, pode disponibilizar se assim se entender. O que também não foi entendido, o que também não tem sido entendido por esta mesa. E, portanto, se eu deixei de acreditar nesta mesa, deixei de acreditar nesta mesa, deixei de me rever nesta mesa e, por essa razão, também por essa razão me vi embora. Relativamente, independentemente disso, o que eu tinha dito já junto da Sra. Provedora e dos demais membros da mesa, muito antes de cair o Governo, e lá está, porque a Santa Casa é uma instituição diferente de um outro organismo da administração pública, o que eu disse junto da Sra. Provedora foi, se mudar o Governo, eu sempre porei o meu lugar à disposição, porque é isso que mandam as normas éticas e, pelo menos as minhas, não sei, isto não é generalização, nem eu sou mais do que os outros, as minhas mandam que assim seja. E, portanto, eu chegaria junto da Sra. Ministra e dizia, e penso que a Sra. Provedora fez o mesmo, pelo menos foi o que ontem foi transmitido na televisão. E chegaria junto da Sra. Ministra e diria, Sra. Ministra, tem o meu lugar à disposição. Se a Sra. Ministra entendesse renovar a confiança em mim, eu manter-me-ia. Se entendesse dizer que não, muito obrigado, amigas como estavam. Isto seria assim se eu, de facto, verificasse que me revia nesta nova administração. Como eu não me revejo nesta nova administração, há um mês atrás, quando a Sra. Ministra cessou funções, eu pedi a minha carta de demissão. Portanto, é tão simples quanto isto. Mas, ouça, mas vamos lá ver, mas o facto de eu não me rever não quer dizer que não tivesse a ser feito trabalho. Desculpe eu estar aqui em conversação direta, não quer dizer que não tivesse a ser feito trabalho, e bastante trabalho. São coisas completamente diferentes. Eu não me revejo, mas também quem sou eu, não é? Até posso não ter quer dizer, independentemente disso, havia trabalho que estava a ser feito. Se me pergunta se eu concordo com muitas das posições que foram ali tomadas, não concordo, e, portanto, quem está mal muda, se eu fui-me embora. Depois, relativamente à questão da Nexlot. Efetivamente, quando entrei, o Sr. Provedor, e como já disse aqui, foi-me apresentado o projeto de internacionalização do jogo como uma forma de ultrapassar a questão da sustentabilidade financeira da Santa Casa, e foi-me perguntado pelo Sr. Provedor se eu queria integrar o tal projeto da internacionalização. Essa integração nesse projeto, resumir, vamos lá ver, eu acho que não há aqui qualquer dúvida, nem o Sr. Provedor, disse o contrário, de que o projeto de internacionalização era da exclusiva responsabilidade, coordenação, acompanhamento do Sr. Provedor e do Sr. Vice-Provedor até outubro de 2021, que foi a data em que ele saiu. Estava todo construído, eu posso voltar a ler aqui a minha declaração, desde 2019. 2019 foi o primeiro memorando enviado ao ex-ministro Vieira da Silva, exatamente, com os primeiros pedidos, com as primeiras informações. Esse dito memorando foi depois replicado com mais informação enviada à anterior ministra e, portanto, eu entrei em 15 de janeiro de 2021, como disse, não sei os pressupostos de base. Se pergunta como é que perguntou-me o Sr. Deputado dos montantes, dos planos financeiros, não sei, não estava.
Quando eu cheguei à Santa Casa Misericórdia de Lisboa, foi-me dito que era de facto um projeto determinante e eu assim acreditei e vamos lá ver. E há aqui uma coisa que importa, desculpem interromper aqui a meio, há aqui uma coisa que importa que fique muito clara. Eu não estava contra o projeto da internacionalização do jogo. Até porque seria, quer dizer, eu não conhecia muito do mesmo e a bondade do projeto era evidente, porque as receitas do jogo estavam a cair e, portanto, tinha que haver uma alternativa. Portanto, e não era eu que ia pôr em causa, não é, decisões tomadas pela ministra, pelo provedor, quer dizer, pelas administrações anteriores. Não era, nem tinha qualquer razão para isso. O que eu estive contra, e digo isso aqui na minha carta de uma forma muito clara, foi com a maneira pouco cautelosa com que o projeto estava a ser implementado. E foi isso que eu sempre transmiti com total lealdade e transparência, não só à Sra. Ministra, mas primeiro, antes de transmitir à Sra. Ministra, ao Sr. Provedor e aos senhores membros da mesa. Portanto, eu queria clarificar. Relativamente à Nexlot, eu integrei esse dito grupo de trabalho, eu disse, olha, eu não percebo muito de jogo, mas claro, estou aqui disponível para ajudar no que for necessário, integrei esse grupo de trabalho efetivamente, e começou com a questão da MCE, da empresa MCE. E, portanto, aquilo era tudo suportado, eram imensos advogados, iam-me dando conhecimento de muitos e-mails, que, como é óbvio, quer dizer, vocês viram a lista de pelouros que eu tinha, portanto, como calculam, eu não poderia nunca acompanhar, pelo menos de uma forma decente, aprofundada e detalhada, que é como eu gosto de acompanhar os meus pelouros, nunca poderia acompanhar a internacionalização. Portanto, estava presente nas reuniões, dava algumas opiniões e sugestões, mas não fazia o acompanhamento, que era um acompanhamento de quem tem a responsabilidade daquele pelouro em concreto. Foi-me dito pelo Sr. Provedor, designadamente na questão da MCE, que o Brasil era um dos mercados identificados, que era um mercado de grande aposta e, portanto, que era efetivamente necessário adquirir aquela dita empresa. O que questionei na altura ao Sr. Provedor foi que aquela dita empresa o que tinha era uma concessão nem era uma concessão, era uma prestação de serviços de 5 anos para a exploração do jogo no Rio de Janeiro, em que o primeiro ano já era deficitário. E o Sr. Provedor disse-me, mas esse primeiro ano é o ano do Covid. E eu disse, sim, muito bem, mas ainda assim é um valor muito elevado. E ele diz-me que o que valia naquela empresa era a rede de distribuição física. Eu penso que o Sr. Provedor falou nisso aqui anteriormente. A rede de distribuição física exatamente, que aquela empresa já detinha. E eu, quer dizer, não tinha sequer maneira de questionar e, portanto, dei por boa, disse que iam ser feitas. Foi-nos dada uma primeira avaliação, o estudo da Stoic, de uma empresa Stoic, a minha à mesa, e depois disseram que iam fazer mais avaliações. Aquela due diligence que na auditoria é questionada, que diz que não é viável, ou que a empresa não é viável, ou que não, uma coisa assim, a mim não me foi enviada. Portanto, a da Deloitte e a de um ou outro escritório qualquer não me foi enviada. Foi enviada, só tive conhecimento dela agora, através de um e-mail dirigido pelo Francisco Pessoa e Costa ao provedor Edmundo Martinho, e ao vice-provedor e ao Dr. Ricardo Gonçalves, eu já não me lembro de que data é que é esse e-mail, e que não me foi dada a conhecer, o que é surpreendente, não é? Porque se, de acordo com a senhora provedor, eu acompanhava o processo de internacionalização do jogo, então que estranho terem-se esquecido, com tantos documentos que me enviavam, de me enviar aquele, não é? É estranho, mas pronto, também não quero estar a tirar juízos de valor. Mas, curiosamente, eu penso que foi dos poucos documentos que eles não me terão enviado para conhecimento. E só agora é que tive, de facto, conhecimento dele. Se pergunta se foi enviado à Sra. Ministra, eu também me parece que não, porque se não me foi enviado a mim, muito menos à Sra. Ministra, seria. A Sra. Ministra, quando falam em relação a contradições
contradições relativamente às posições da senhora Ministra e das posições do senhor Provedor. A senhora Ministra, penso eu, mas ela melhor poderá explicar, nunca disse que não recebeu a carta de dia 14, o e-mail de dia 14, nunca disse isso. A única coisa que a senhora Ministra disse, penso eu na Assembleia que eu ouvi, é que não lhe tinha sido dado conhecimento de nenhuma due diligence, coisa que na carta diziam que iam fazer, não é? E que mais nenhuma informação depois dessa carta lhe tinha sido fornecida. O provedor também não desmente isso. O provedor diz que, efetivamente, deu-lhe conhecimento da carta, e deu-lhe conhecimento da carta, ou enviou-lhe a carta a dar conhecimento de muitas das coisas que estavam nessa carta. Diga? E o provedor diz que estavam no plano de atividades, e estavam, os valores estavam em cada plano de atividades. Eu penso que o primeiro tinha 50 milhões, depois o segundo tinha 9,5 milhões e o terceiro, que eu já acompanhei, tinha 8 qualquer coisa milhões. Mas voltando atrás, para não deixar de responder à questão da Nexlot. No âmbito dessas reuniões, onde eu ia dando, de facto, algumas opiniões, o Sr. Provedor perguntou-me, porque precisavam de preencher alguns órgãos dessas sociedades que estavam a ser constituídas, se eu podia, porque relativamente à Nexlot, que era a que tinha a lotaria do Peru, que eu reafirmo, foi comprada em 2020, antes de eu chegar à Santa Casa. Se eu podia ser administradora não executiva, porque estava um lugar por preencher, o outro administrador não executivo era o Dr. Ricardo Gonçalves. Eu disse que sim, que o faria. Fui ao Peru uma vez porque nos foi dito que eles não estavam a mandar a informação financeira e fomos lá conhecer a lotaria, etc. e tal. E a verdade é que eu nunca cheguei a ver, não obstante ter sido de boca nomeada e até ter ido à mesa uma proposta de nomeação como não executiva, eu nunca vi quer dizer, vi agora, já no âmbito, nunca vi a minha nomeação. E perguntávamos onde é que está a minha nomeação, onde é que não está a minha nomeação, até porque do Peru me estavam a pedir a declaração de aceitação desse cargo, que era necessária para a inscrição lá nos registros da sociedade. Nunca vi, nunca me veio essa declaração. Conheci agora, numa ata do Conselho de Gerência da Assembleia Geral, onde me nomearam, com efeitos a fevereiro de 2021, imagine-se, a fevereiro de 2021, que eu, em fevereiro de 2021, a primeira reunião da Nexlot que eu participei foi em junho. Portanto, como é que me nomearam em fevereiro de 2021? Ratificando todos os atos por mim praticados desde essa data, quando eu não pratiquei ato absolutamente nenhum, a não ser estar presente nas reuniões da administração da Nexlot, em conjunto com o Dr. Ricardo Gonçalves, ponto final. Portanto, é isto que vos tenho para dizer, é esta a verdade. Sra. Doutora, já passámos 5 minutos, eu sei que ainda tem questões para responder. Peço muita desculpa. Mas naturalmente estamos atentos às suas respostas. Eu acho que esta da Nexlot era importante, não é? Sim. Pronto. Depois, portanto, já respondi também à mudança de metodologia, às avaliações, eliminação da chefia. Este despacho aclarativo da senhora Ministra, desta nova senhora Ministra. Este despacho aclarativo, vamos lá ver, a senhora Ministra tem todo o direito de querer mudar a administração da Santa Casa. Eu, como digo, sou a primeira a pôr o meu lugar à disposição e a entender que diga. Ouça, isso é discutível, mas há uma coisa que a senhora Ministra, ouça, vamos lá ver, senhora Deputada, a senhora Ministra tem todo o direito de mudar a gestão da Santa Casa, se isso o entender, mesmo que a Santa Casa estivesse fantástica. Há uma coisa que a senhora Ministra não tem direito, é de dizer coisas que não são verdadeiras e, de alguma maneira, caluniar as pessoas que lá estão, designadamente do ponto de vista profissional. Isso não é justo e não é correto. Pronto. Em primeiro lugar, ontem a senhora Ministra disse que foram reduzidos. Ontem a senhora Ministra disse que foram. Isto nem me afeta a mim diretamente, ouça, porque eu já pedi a minha admissão há um mês. Nós temos que ouvir todas as respostas, mesmo aquelas
que não queremos ouvir. Está bem? Ouvimos todas. A senhora Ministra diz que foram reduzidas 19 chefias. Não foram reduzidas 40. Não sei quem aqui foi. Eu não sei porque eu não estou há um mês. Eu não sei que informação deram à senhora Ministra. Eu predispus-me por 2 e-mails que já enviei à senhora Ministra. Diga. Por 2 vezes eu disponibilizei-me com e-mails que remeti à senhora Ministra. Um primeiro a pedir a minha dispensa da vice-présidente, que ela não me respondeu, e um segundo agora por causa deste despacho aclarativo. E disponibilizei-me para falar, para fornecer, para o que seja. Nunca nada me foi dito, mas eu também percebo, eu estava de missionária e foi pedida à doutora Ana Jorge. Não sei que nível da informação foi fornecido. Há uma coisa que eu sei. Eu sei que existia este conjunto de medidas de reestruturação que eu apresentei aos senhores deputados, não era um plano, mas era trabalho que estava a ser feito, Eu sei também que o número de desfias não foram 19, foram 40 e impactaram em 1 milhão de euros, também sei. E também sei, e isso sei mesmo, quer dizer, isso até me choca, que nós, a mesa Santa Casa, não teve nenhum benefício para si. E eu gostava que a senhora Ministra explicasse que benefício foi esse. Eu admito, tentando entrar na cabeça da senhora Ministra, eu admito que tenha a ver com o aumento que foi feito, não pela Santa Casa, mas pelo Governo, ao Estatuto do Gestor Público. E as remunerações da Santa Casa estão diretamente indexadas ao Estatuto do Gestor Público. Portanto, mas que benefício? Eu não sei se foi isso, mas se foi isso, efetivamente, a explicação está aqui. E extrair daí benefícios que nós, a administração da mesa, retiramos para nós próprios, é grave. Eu diria que é grave. Eu não sei se é esta a explicação, porque não me lembro de qualquer outro... Ouça, eu tinha os recursos humanos, sou uma pessoa bastante rigorosa, sou auditora, sou inspetora, e olha que não me lembro, todas as avaliações que nós fazíamos eram sempre na perspectiva de redução de custos, designadamente nos recursos humanos. E não me lembro de nenhum benefício eventual, não me lembro de nada, nem despesas, não me lembro de absolutamente nada. Portanto, se a senhora Ministra se está a referir ao aumento do Estatuto de Gestor Público, ouça, eu acho que isso não é sério. Sinceramente, acho que não é. Doutora, estamos a chegar aos 40 minutos, mas eu penso que os senhores deputados estão muito interessados nas suas respostas, portanto, mas já passámos bastante o tempo. Relativamente à que o senhor deputado... Eu peço desculpa, mas eu estou a saltar porque há aqui perguntas que se interligam, não é? Que foram reiteradas pelos vários senhores deputados e portanto, eu agora vou aqui debruçar-me sobre a questão eu não sei como chamaram isto, há uma coisa oculta, não é? Um objetivo oculto de privatizar os jogos. Vamos lá ver, eu não faço ideia, não sei, não me chegou nenhuma informação oculta, nem clara, nem sobre essa matéria. Eu acho que antes de tirar algum juízo de valor é preciso ouvir as pessoas, falar com o Ministro, ver o que é que eles têm para apresentar. Portanto, não vou dizer se existe ou não existe, não sei. O que posso dizer é a minha opinião. Pronto. Há vários modelos europeus relativamente ao jogo. Há, de facto, Estados que o privatizam, que têm uma empresa e que depois daí definem qual é o montante que o Estado tem que ter por via do que essa... Eu não sou a melhor pessoa para falar disto, porque eu não tinha os jogos, mas de um ponto de vista geral, o meu colega do jogo agora, o Dr. Nuno Alves, explicou-me que assim é. Portanto, há vários modelos na União Europeia relativamente aos jogos. Uns privatizados, outros estatais, outros mistos. Eu, por princípio, sou contra privatizações de serviços que eu considero, de coisas que considero essenciais para o país. Porquê? Porque me custa sempre, por várias razões, mas também porque me custa sempre assumir que isso resulta do facto da gestão pública não ter sido bem feita e de considerarem que depois os privados é que a vão fazer bem. A gestão pública pode ser bem feita e, se ela for bem feita, traz rentabilidade aos negócios.
Portanto, o jogo não precisa de ser privatizado. O jogo só precisa de ser repensado, de ser migrado para um formato mais online, mais apetecível. Os produtos precisam de ser renovados, precisam de ser adaptados às novas gerações que jogam insistentemente nos casinos online, mas que infelizmente não veem nos jogos sociais atrativo para jogarem. E por isso eu não acho que exista essa necessidade. Mas isto é a minha opinião, que vale o que vale. E, portanto, quem decidir, eu só espero que o decida de uma forma séria e com estudos que permitam perceber qual é a melhor opção. A minha opção, quer dizer, a minha opinião, sendo que não tenho nenhuma capacidade para exercer, porque de facto não estou nem no governo, nem no que seja, a minha opinião é de que não é necessário liberalizar o jogo. É só necessário melhor geri-lo e melhor gerir a Santa Casa. Muito bem. Doutora, não sei se tem mais questões a que queira mesmo responder. Nós gostamos mesmo de ouvir, mas já passámos bastante o tempo. Percebo que a sua intervenção para nós é sempre muito pertinente. Não queremos deixar... Desculpem, eu se calhar também já não queria deixar nenhuma resposta que quisesse dar por dar. Mas procurando focar-se naquilo que entende que ainda deve dizer ao conjunto dos deputados, que é sempre útil, que nós estamos aqui a procurar esclarecer. Eu penso que já respondi a praticamente tudo. Não sei se há aqui alguma... Muito bem. Eu não sei se há algum... Eu só queria fazer uma... Vamos deixar então uma... Eu só queria fazer um pedido final. Diga. Deixemos a senhora, a doutora, terminar. Sr. Presidente, Sra. Doutora, penso que não respondeu à questão das deliberações em que terá votado em sentido contrário da mesa. Ou se terá abstido ou terá feito declaração de votos. Referi, as propostas eram instruídas com os parceiros da direção financeira, da direção jurídica e, portanto, eu tinha algumas reservas que as manifestava expressamente em mesa, mas, de facto, não tinha propriamente uma documentação, nem um conhecimento profundo, nem um acompanhamento profundo dos dossiês que permitisse emitir uma declaração de voto contra sustentada. Porque uma coisa é votar contra por votar, outra coisa é sustentar efetivamente essa declaração de voto. Muito bem. A doutora disse que tinha mais uma questão que gostaria de responder. Eu queria... Está bem. A doutora já foi clara. A doutora disse que tinha mais uma questão que gostaria ainda de esclarecer. Aliás, estava mesmo nos finalmente, foi aquilo que nós percebemos. Eu queria só ler uma declaração final, porque... Desde que ela tenha poucos minutos, eu acho que estamos... Então, eu vou só... Até porque nós vamos lhe pedir essa declaração e, portanto, nós... Não, eu nem a tenho... Eu só queria... No fundo, são 3 pedidos que muito bem, os 3 pedidos da que eu queria fazer. Vou ler assim só. Existe na Santa Casa um problema estrutural de sustentabilidade financeira decorrente da queda da receita e do aumento da despesa em função das necessidades crescentes assistenciais. É importante, e reitero aquilo que disse aqui, é importante promover um debate sério, objetivo e despartidarizado sobre o modelo de financiamento da Santa Casa que permita assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo. É imperioso concluir as diligências para o apuramento de eventuais responsabilidades na gestão do projeto de internacionalização, garantindo sempre o cumprimento de todos os procedimentos legais e garantias de defesa dos eventuais visados. Penso que foi contra isso que o provedor se insurgiu aqui há pouco e, nesta matéria, com razão. Sobretudo, é importante não tratar em praça pública temas de enorme sensibilidade, garantindo que todos os esforços de apuramento de responsabilidade são efetivamente concluídos, mas que não se traduzam na degradação da imagem pública da instituição. É importante que a Santa Casa não continue a servir como uma arma de arremesso político partidário. Importa nomear para a instituição gestores competentes, independentes, descomprometidos e que tenham sempre e, acima de tudo, como prioridade a defesa do superior interesse da instituição. Senhor Presidente, senhores deputados, é urgente trazer paz e tranquilidade à Santa Casa, por respeito aos seus utentes, aos seus trabalhadores e dirigentes e, no limite, por respeito à sua fundadora, a Rainha Dona Leonor, que há mais de 500 anos criou esta instituição com uma tão nobre missão. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Foi uma longa audição. O Sr. Deputado João Antunes Santos, com certeza.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu sei que, tendo em conta a adiantada hora, mas eu penso que... Presumindo que é uma interpelação. Sim, uma interpelação. Nas declarações da Sra. Doutora, quando se referiu à questão da nomeação para a empresa do PDU na Nexflot, referiu aqui que a nomeação foi feita com efeitos retroativos, sem o seu conhecimento, ratificando decisões, não tendo esse conhecimento. Eu julgo que isto tem uma especial relevância, até eventualmente do ponto de vista jurídico. Portanto, a proposta que eu fazia à mesa era que pedisse à Sra. Doutora e eventualmente notificasse a Santa Casa para enviar essa documentação para esta Comissão, para podermos apreciar essa situação. Sendo que... A audição é pública e nós próprios, os grupos parlamentares podem requerer, fazer o requerimento e o ofício que nós próprios enviaremos pela via adequada esse pedido. Não corresponde à doutora Ana Vitória Azevedo responder pela Santa Casa aqui, está a responder em nome próprio. Mas se entenderem fazer essa diligência, o grupo parlamentar do PSD a pedir, naturalmente faremos. Mas não pode ser via mesa, doutora? Poderemos fazer via mesa e continuaremos os nossos trabalhos. Vamos fechar agora e nós continuamos. Agradecendo a sua disponibilidade mais uma vez, apenas recordava aos senhores deputados que nós continuaremos os nossos trabalhos depois do plenário, na sala 1, e que também foi registado o pedido do Sr. Deputado Alfredo Maia quanto à intervenção inicial da doutora Ana Vitória Azevedo. Muito obrigado, doutora. Vamos, então, temos trabalhos dentro de pouco.